Um milionário é salvo por uma mulher sem teto. Dias depois, ele a contrata para trabalhar em sua empresa, mas o que ela fez o deixou chocado, e um segredo que ela escondia mudou completamente a vida dele. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. John Wick estava participando de um evento, mas decidiu sair mais cedo para evitar os longos e maçantes discursos. Caminhando a pé para encontrar seu motorista, ele distraidamente virou uma esquina e percebeu tarde demais que havia entrado em um beco. Antes que pudesse voltar, 3 homens apareceram, seus rostos uma mistura de oportunismo e ameaça. Bem, olhem só o que temos aqui, um ricaço perdido na parte errada da cidade, um deles zombou. John manteve a calma, mas seu coração disparou. Ele não era ingênuo, sabia que não estavam ali para conversa fiada. Vocês querem dinheiro? Ele perguntou, tentando manter a situação sob controle. Queremos tudo, ricaço, relógio, carteira. O homem disse, aproximando-se. Antes que John pudesse responder, uma voz firme ecoou do fundo do beco. A polícia está a caminho, sugiro que saiam antes que seja tarde demais. Os homens se viraram para ver uma jovem parada ali, segurando uma barra de metal. Suas roupas estavam gastas, seu rosto mostrava a dureza da vida nas ruas, mas sua determinação era inabalável. E quem é você para nos dizer o que fazer? Um deles disse, tentando intimidá-la. Ele tentou alcançar a barra, mas ela rapidamente o atingiu na cabeça. Eu chamei a polícia, disse ela firmemente. Se vocês forem espertos, vão correr agora. Os homens hesitaram. O som fraco de sirenes, mesmo que não fosse para eles, fez os companheiros do líder trocarem olhares preocupados. Vamos embora. Não vale a pena, um deles resmungou. Isso não acabou, riquinho, o líder ameaçou antes de desaparecer nas sombras com os outros. John ficou paralisado, tentando processar o que acabara de acontecer. Seus olhos finalmente encontraram os da mulher, ela ainda segurava a barra com força. Você realmente chamou a polícia? Ele perguntou, com descrença na voz. Ela sorriu fracamente, baixando a barra. Não, eu nem tenho telefone, mas eles não precisavam saber disso. John permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a realidade do que acabara de acontecer. Esta mulher, com suas roupas gastas e expressão cansada, havia salvado sua vida. Obrigado, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Não precisa agradecer, apenas tome mais cuidado por onde anda, ela respondeu, já se virando para sair. Mas algo nela, sua confiança, sua indiferença, o compeliu a falar novamente. Espere, ele chamou, aproximando-se dela. Ela parou e se virou lentamente, como se já soubesse o que ele ia dizer. Pelo menos me deixe retribuir, e me diga seu nome. Ela olhou para ele, seu olhar firme. Meu nome é Leila, e não fiz por dinheiro. Mesmo que tivesse feito, duvido que você pudesse me dar o que eu realmente preciso. Então me diga, o que você precisa. Ele não sabia por que estava insistindo, mas algo nela o intrigava profundamente. Ela ficou quieta por um momento, ponderando se valia a pena responder. Finalmente, ela falou, uma nova vida, mas não acho que seja algo que você possa fornecer. Ele franziu a testa, ainda mais intrigado. Sem pensar, tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Meu nome é John Wick. Se algum dia mudar de ideia, me ligue. Ela hesitou antes de pegar o cartão, seus olhos procurando sinceridade nos dele. Talvez eu ligue, disse ela, guardando o cartão no bolso antes de desaparecer na noite. 2 dias se passaram, mas a imagem da jovem permanecia na mente de John. Ele dizia a si mesmo que era mera curiosidade. Afinal, não era todo dia que alguém tão inesperado cruzava seu caminho. Enquanto revisava relatórios em seu escritório, sua rotina foi interrompida por uma ligação de sua recepcionista. Sr. Wick, há uma mulher aqui para vê-lo. Ela diz que o senhor a conhece. Sem saber o que esperar, ele desceu ao saguão. Lá estava ela, a mesma mulher que o salvara no beco. Mas agora, estava mais limpa e carregava uma expressão séria. Não acredito que estou aqui, mas não tive escolha. Preciso da sua ajuda. Sua voz era firme, mas ele percebeu um leve tremor, traindo sua hesitação. John estudou a jovem à sua frente, sentindo a mesma curiosidade que sentira no beco. Havia algo nela, algo que ele não conseguia identificar, que o fascinava. Ele estava acostumado com pessoas pedindo coisas, mas Leila era diferente. Ela parecia quase relutante em estar ali, como se pedir ajuda fosse seu último recurso. Então, Leila, o que posso fazer por você? John cruzou os braços, mantendo a postura profissional que costumava usar em negociações. Ela hesitou por um momento antes de responder.
Preciso de um emprego, qualquer coisa que possa me dar alguma estabilidade para recomeçar. E como você disse que eu poderia ligar? Ela fez uma pausa, como se reconsiderasse cada palavra. Aqui estou. John pensou por um momento. Contratar uma estranha, especialmente alguém vindo das ruas, era arriscado, mas ele também sabia que os instintos que o levaram ao topo do mundo dos negócios raramente falhavam. E seus instintos lhe diziam que Leila não era qualquer uma. Tudo bem. Ele falou com a confiança calma de quem está acostumado a liderar. Tenho uma vaga para assistente pessoal. O trabalho é simples. Acompanhar-me em eventos, gerenciar agendas, lidar com tarefas do dia a dia. Acha que consegue fazer isso? Leila olhou para ele, surpresa. Ela claramente não esperava uma resposta tão direta, muito menos uma oferta tão boa. Mas sua expressão rapidamente endureceu, como se estivesse tentando se proteger. Porque você está me dando esta oportunidade. Você nem me conhece, disse Leila. John deu um leve sorriso. Porque você tem coragem, e quer ver aonde isso pode te levar. Ela o encarou por mais alguns segundos, antes de dar um pequeno aceno de cabeça. Tudo bem. Eu aceito. Leila começou no dia seguinte. Ela apareceu pontualmente às 7 da manhã, vestindo roupas simples que eram claramente emprestadas ou compradas de segunda mão. John a recebeu em seu escritório, onde a equipe já estava trabalhando arduamente. Apresentá-la aos outros trouxe reações previsíveis. Olhares curiosos, sussurros abafados e até alguns olhares desdenhosos. Mas John não se importou. Ele sabia que a maioria das pessoas em sua empresa se preocupava mais com aparências do que com resultados, e Leila já havia mostrado que tinha mais do que aparências. Ela tinha determinação. Aqui está a sua mesa. Ele a conduziu a um lugar perto de seu escritório, onde uma cadeira e um computador a esperavam. Sua primeira tarefa é organizar os compromissos da semana. Quero tudo detalhado e sem erros. Sem erros. Entendido. Leila respondeu com um toque de sarcasmo que ele não esperava. John sorriu levemente. Ele gostou daquilo. Era interessante trabalhar com alguém que não tinha medo de dizer o que pensava. Enquanto ela começava a se familiarizar com o trabalho, John a observava à distância. Leila era eficiente mesmo sem experiência corporativa. Ela tinha uma habilidade natural para aprender rapidamente e resolver problemas. No entanto, ele também notou uma barreira ao redor dela, algo que ela claramente não estava pronta para compartilhar. Durante o intervalo do almoço, John a encontrou na copa, sentada sozinha e comendo um sanduíche que ela trouxera em uma embalagem simples. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Como está indo até agora? Ele perguntou. Bem. Não é tão complicado quanto eu pensava, disse ela. Ótimo. Mas se precisar de algo, não hesite em perguntar. Ele fez uma pausa e acrescentou, você sabe que não precisa trazer seu próprio almoço, certo? Temos um serviço de buffet para todos os funcionários. Ela ergueu os olhos, desconfiada. Não estou aqui para me aproveitar dos benefícios. Só quero fazer meu trabalho. John assentiu, respeitando sua postura. Mas, por dentro, ele se perguntava quanto tempo levaria para Leila perceber que não precisava estar sempre na defensiva. Com o passar dos dias, Leila começou a se ajustar ao ambiente. Era eficiente, mas mantinha distância de todos, inclusive a de John. Isso não a impediu de se destacar. Durante uma importante reunião com investidores, ela identificou um erro crítico nos relatórios financeiros e o corrigiu antes que qualquer outra pessoa percebesse. Sua precisão impressionou até os funcionários mais experientes. Após a reunião, John a chamou em seu escritório. Você salvou o dia hoje. Ele gesticulou para que ela se sentasse. Como você percebeu aquele erro tão rapidamente? Leila deu um pequeno sorriso, mas havia uma pitada de tristeza em seus olhos. Eu costumava ser boa com números, antes de tudo desmoronar. John não insistiu. Ele sabia que ela falaria quando estivesse pronta. Mas aquele breve vislumbre do passado de Leila apenas aprofundou sua curiosidade. Apesar do progresso, nem tudo era fácil. Alguns colegas não escondiam seu preconceito em relação a Leila. Uma tarde, ao sair do escritório, ela ouviu dois funcionários conversando. O que você acha que ela fez para conseguir este emprego? Talvez ela tenha algo contra o chefe. De jeito nenhum ele a contrataria apenas por suas habilidades. Leila parou no corredor, mas não se virou. Em vez disso, respirou fundo e continuou andando. Sabia que não valia a pena confrontá-los, mas suas palavras ecoavam em sua mente. No dia seguinte, John notou algo incomum. Durante uma discussão sobre um projeto importante, um dos mesmos funcionários que havia criticado Leila tentou desconsiderar a opinião dela.
No entanto, Leila manteve sua posição. Se acha que minha ideia não faz sentido, posso explicá-la melhor. Ou prefere que eu apenas concorde com tudo o que você diz, ela disse, sorrindo, embora houvesse um claro desafio em seu tom. John assistiu à cena com uma mistura de orgulho e admiração. Leila não era apenas corajosa, ela sabia como lidar com a adversidade sem perder a compostura. Naquela noite, John ficou até tarde no escritório. Enquanto revisava relatórios, ouviu passos no corredor. Erguendo os olhos, viu Leila parada na porta. Ainda aqui, ele perguntou, surpreso. Eu queria agradecer por me dar esta chance. Sei que não foi fácil para você, disse ela. John inclinou a cabeça, estudando-a. Você está indo melhor do que eu esperava, mas algo me diz que ainda não vi tudo de que você é capaz, disse ele. Ela soltou uma risada suave. Talvez você esteja certo. Enquanto ela se afastava, John sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Leila era diferente de qualquer outra pessoa ali. O tempo passou voando e a presença de Leila na empresa de John começou a ter um impacto inesperado. Ela trabalhava com foco e eficiência, mas sua atitude direta e personalidade reservada a mantinham um mistério para todos. John a observava de perto, intrigado por como alguém com tão pouco conseguia se adaptar tão bem ao mundo corporativo. Ele sabia que Leila estava escondendo algo, mas não era do tipo que pressionava. Preferia deixar as coisas acontecerem naturalmente. No entanto, durante uma reunião comum à tarde com sua equipe, Leila o surpreendeu novamente. Senhor Wick, antes de prosseguirmos com a proposta, notei que há uma cláusula aqui que pode causar problemas legais no futuro, disse ela, apontando um detalhe em um documento. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela, e alguns comentários sussurrados puderam ser ouvidos. Afinal, quem ela pensava que era para apontar um erro em uma reunião tão importante? John, no entanto, inclinou-se para examinar o que Leila havia identificado. Após alguns segundos, ele assentiu lentamente. Ela está certa, disse ele, olhando para os outros. Se corrigirmos isso agora, poderemos enfrentar sérias complicações. Embora ninguém dissesse nada, suas reações foram claras. Alguns pareciam impressionados, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Leila, no entanto, permaneceu composta. Após a reunião, John a chamou em seu escritório. Você tem um olho afiado para detalhes. Onde aprendeu isso? Ele perguntou, fechando a porta. Leila hesitou por um momento antes de responder. Sempre fui boa com contratos e números, disse ela vagamente, claramente evitando especificidades. Isso é mais do que apenas ser boa. Você percebeu algo que ninguém mais percebeu, nem mesmo meus advogados. John cruzou os braços, estudando-a, há mais em você do que você está deixando transparecer, não é? Leila evitou o olhar dele, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu foi quase tão revelador quanto quaisquer palavras que ela pudesse ter dito. John decidiu não insistir. Sabia que as respostas viriam no devido tempo. Mais tarde naquela semana, John foi convidado para um evento de caridade e decidiu levar Leila como sua convidada profissional. Ele queria testá-la em um ambiente mais desafiador, onde a etiqueta e as formalidades eram tão cruciais quanto os negócios em si. Você já esteve em um evento como este? Ele perguntou enquanto caminhavam em direção ao salão principal. Não exatamente, ela respondeu, olhando ao redor com curiosidade. O salão era deslumbrante, com lustres de cristal e mesas impecavelmente postas. Os convidados usavam trajes caros e falavam em tons abafados, criando um ar de exclusividade. John observava Leila pelo canto do olho, tentando avaliar suas reações. Surpreendentemente, ela parecia à vontade. Embora suas roupas não fossem as mais sofisticadas, Leila se portava com elegância, como se o ambiente não lhe fosse totalmente estranho. Ao se aproximarem de uma mesa cheia de investidores proeminentes, John foi recebido com sorrisos educados e apertos de mão. Ele apresentou Leila como sua assistente e, para sua surpresa, ela se saiu bem, contribuindo com confiança para a conversa. Você tem uma equipa afiada, John, observou um dos investidores, claramente impressionado com as percepções de Leila. Eu sempre escolho as melhores pessoas, respondeu John, seu olhar demorando-se em Leila. Mais tarde, à noite, John se afastou para pegar uma bebida. Quando voltou, encontrou Leila conversando com uma mulher mais velha que parecia particularmente interessada nela. Então, como você conhece John? A mulher perguntou, sorrindo educadamente. Leila hesitou. Sabia que não podia revelar toda a verdade. Trabalho como assistente dele há pouco tempo, respondeu ela, mantendo um tom neutro. Assistente. Interessante. Você se porta de maneira diferente,
como alguém que já esteve em um lugar como este antes. Leila respondeu, mas o comentário ficou em sua mente. Terminada a conversa, ela encontrou John perto do bar. As pessoas adoram analisar tudo, não é? Disse ela, tentando aliviar a tensão. Faz parte do jogo, respondeu ele, entregando-lhe um copo d'água. Mas você lidou bem com isso. Leila deu um leve sorriso e mudou de assunto, mas John percebeu que havia algo em seu passado que não se encaixava. Na manhã seguinte, enquanto trabalhava no escritório, John começou a investigar o passado de Leila. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas queria respostas. Após alguma pesquisa, deparou-se com algo que chamou sua atenção. Um artigo antigo sobre uma família da alta sociedade envolvida em um escândalo financeiro devastador. No centro da história estava uma jovem que se parecia notavelmente com Leila. Ele imprimiu o artigo e o guardou para perguntar a ela mais tarde. Naquela tarde, enquanto organizavam documentos em seu escritório, Leila deixou cair uma foto. Ao se abaixar para pegá-la, John notou algo interessante. Era o retrato de uma jovem ao lado de um casal elegante, a mesma jovem que ele vira no artigo. Quem é esta? John perguntou, apontando para a foto. Leila rapidamente pegou o envelope, guardando a foto de volta. Ninguém importante. Sua voz era firme, mas John notou suas mãos tremendo levemente. Eu encontrei algo hoje, disse ele, mostrando-lhe o artigo impresso. Você é Leila Reed, da família Reed, não é? Leila congelou. Por um momento, pareceu que ela estava decidindo se negaria ou finalmente contaria a verdade. Após alguns segundos, respirou fundo. Sim, sou eu. Ou pelo menos, eu era. John encarou Leila, segurando o artigo com firmeza, embora sua voz permanecesse calma, contrastando com a tensão no ar. Leila olhou brevemente para o documento antes de desviar o olhar, como se as palavras na página pudessem reabrir velhas feridas. Por que você nunca mencionou isso? Ele perguntou, seu tom firme, o mesmo que usava durante decisões de negócios críticas. Leila respirou fundo novamente, como se reunisse coragem para confrontar uma verdade difícil. Porque essa não é mais a minha vida. Sua voz, embora controlada, carregava um peso que John reconheceu. Minha família perdeu tudo, John. Quando isso acontece, você aprende a deixar o passado para trás. John pousou o artigo sobre a mesa, seus olhos ainda nela. Deixar o passado para trás é uma coisa, mas isso. Ele gesticulou para o artigo. Isso explica a queda da sua família, mas não explica como você acabou nas ruas. Leila apertou os lábios, claramente hesitante. Após um momento de silêncio, ela finalmente falou. Meu pai tentou manter as aparências enquanto tudo estava desmoronando. Quando ele percebeu que tudo estava ruindo, decidiu me transformar em uma solução. John franziu a testa, confuso. Uma solução. Ele arranjou um casamento para mim. Leila disse sem rodeios, sua voz tingida de raiva. Eu deveria ser um presente para um dos investidores, alguém que pudesse injetar dinheiro suficiente para salvar a empresa. Suas palavras pairaram no ar como um verdito irreversível. John não conseguiu esconder seu choque. Ele já tinha visto decisões de negócios calculadas e frias, mas usar a própria filha como moeda de troca cruzava todas as linhas concebíveis. Então, você fugiu. Sim, eu fugi. Ela cruzou os braços como se tentasse se proteger de memórias dolorosas. Eu saí antes que fosse tarde demais, mas fugir tem um preço. Aprendi isso da maneira mais difícil. John não respondeu imediatamente. Ele entendia o que era crescer sob expectativas familiares sufocantes, mas nunca havia enfrentado nada tão extremo. Ele a observava, tentando descobrir o que ela precisava ouvir naquele momento. O artigo menciona que o colapso de sua família começou com um contrato cancelado de uma das minhas empresas. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O quanto você sabia sobre isso? Leila piscou, surpresa. Por um momento, pareceu que ele havia dito algo totalmente novo para ela. Nada. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu. Ela parecia genuína, embora houvesse uma nota de dúvida em sua voz. Tudo o que eu vi foi o que meu pai costumava dizer, que nossos parceiros de negócios nos abandonaram quando mais precisávamos. O silêncio encheu a sala novamente. John sentiu uma onda de desconforto. Ele não era de fugir da responsabilidade, mas naquele momento, percebeu que havia uma chance real de ter contribuído, mesmo que indiretamente, para a queda daquela jovem. Mais tarde naquela noite, John foi ao seu escritório. Abriu gavetas antigas e arquivos digitais que não via há anos, procurando respostas. Após horas de busca, encontrou um relatório antigo. Era de uma fusão no início de sua carreira como CEO.
Entre as cláusulas, havia a decisão de rescindir contratos com empresas menores que não estavam apresentando resultados. Uma dessas empresas era a Reed Enterprises. O documento também incluía recomendações de consultores financeiros externos, enfatizando a necessidade de decisões frias para PR. Exervar a lucratividade da fusão. John reconheceu sua assinatura na última página, aprovando as ações. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de culpa e frustração. Mesmo que não tivesse sido uma decisão direta, ele sabia que, como CEO, a responsabilidade final era sua. E agora, ele não sabia como contar a Leila. Temia que ela nunca o perdoasse. Nos dias que se seguiram, Leila notou que John estava mais quieto que o normal. Embora geralmente reservado, agora parecia distante, perdido em pensamentos. Ela percebia que saber sobre sua família o havia abalado, mas optou por não pressioná-lo. O relacionamento deles era construído sobre uma base frágil, e qualquer pressão adicional poderia desestabilizar o pouco que haviam desenvolvido. Nos dias seguintes, John pareceu ainda mais determinado a ajudá-la. Começou a delegar menos tarefas à equipe e a trabalhar diretamente com Leila em grandes projetos. Era como se ele quisesse compensar erros passados, ajudando-a a se destacar. Aqui está o rascunho do novo projeto do hotel, disse Leila, colocando os papéis na mesa de John. Ele os pegou, revisando cuidadosamente as anotações. Excelente trabalho, disse John, parando para olhá-la. Você sabe que tem talento para isso, não sabe? Leila deu um leve sorriso, mas evitou-se demorar no assunto. Só quero fazer o meu melhor. Mas John sabia que havia mais por trás daquilo. Leila não era apenas eficiente, parecia determinada a provar algo, para si mesma ou talvez para o mundo. Mais tarde naquela semana, enquanto organizava arquivos antigos da empresa para um projeto, Leila encontrou uma pasta que chamou sua atenção. Era um conjunto de relatórios financeiros detalhados, todos relacionados ao período em que sua família enfrentou a falência. Entre as páginas, ela viu algo que fez seu coração disparar, um memorando assinado por John. A mensagem enfatizava a importância de medidas de corte de custos e rescisão de contratos com empresas de baixo desempenho. Leila sentiu uma mistura de choque e raiva. Não era apenas uma decisão burocrática, era uma sentença que havia mudado sua vida. Ela pegou os papéis e foi direto ao escritório de John. Quando entrou, ele estava ao telefone, mas encerrou rapidamente a ligação ao vê-la. Leila. O que está acontecendo? Ela colocou os documentos em sua mesa, cruzando os braços enquanto o encarava. Você sabia. Sua voz era firme, mas havia dor nela. Você sabia o que aquelas decisões significavam para empresas como a minha? John olhou para os papéis e imediatamente reconheceu o memorando. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não sabia o impacto total, Leila, disse ele, encontrando o olhar dela. Na época, eu só pensava nos números, em manter a empresa estável. E as pessoas? Ela perguntou, com a frustração clara em seu tom. Você pensou nas famílias que seriam afetadas? John não respondeu imediatamente. Sabia que qualquer explicação soaria vazia naquele momento. Não posso mudar o que aconteceu, disse ele finalmente, mas quero ajudá-la a seguir em frente. Leila fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar. Sabia que ele estava sendo honesto, mas ainda era difícil aceitar que sua dor tivesse sido causada por decisões tão frias. Eu quero caridade, John. Sua voz suavizou, mas ainda era firme. O que quer é entender por que pessoas como você acham que podem decidir o destino dos outros sem considerar as consequências. John não esperava essa resposta. Percebeu que Leila não estava apenas questionando o passado. Estava tentando entender a lógica de um mundo que ela não havia escolhido. Você está certa, disse ele lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Eu estava errado sobre muitas coisas, mas estou tentando ser diferente agora. Leila não respondeu, mas algo em sua expressão mostrava que ela começava a acreditar em suas intenções, mesmo que ainda não tivesse certeza de como confiar totalmente nele. Naquela noite, enquanto John revisava mais relatórios antigos, encontrou algo inesperado. Entre as anotações das reuniões do conselho, havia um nome que ele reconheceu, Raymond Carter. Raymond era o investidor que, anos atrás, fora a figura-chave na fusão que levou ao cancelamento de contratos menores, incluindo os da Reed Enterprises. Na época, John havia confiado nas recomendações de Raymond e de seus assessores, mas agora, ao revisar os detalhes, notou algo incomum. Havia uma discrepância entre os números que Raymond havia apresentado e o que realmente fora executado. Parecia que as decisões haviam sido manipuladas para beneficiar um grupo seleto de investidores, prejudicando outros. John fechou o relatório, sua mente acelerada. Sabia que Raymond era um jogador estratégico,
mas nunca imaginara que ele pudesse ter sabotado intencionalmente empresas menores para aumentar seus lucros. Na manhã seguinte, John chamou Leila em seu escritório. Sabia que, por mais difícil que fosse, ela merecia ouvir o que ele havia descoberto. Leila. Há algo que preciso te mostrar, disse ele, entregando-lhe o relatório. Ela o leu atentamente, seus olhos se estreitando enquanto processava as implicações. Então, Raymond Carter estava por trás disso, ela perguntou, ainda tentando aceitar o que estava lendo. Parece que sim, John assentiu. Ele manipulou os dados para justificar o cancelamento de contratos e garantir seu próprio lucro. Leila sentiu a raiva crescer dentro dela. O nome Raymond Carter era familiar. Ele era o investidor com quem seu pai havia tentado desesperadamente negociar antes que tudo desmoronasse. Ele sabia que isso destruiria minha família, disse ela, sua voz baixa, mas cheia de emoção. John a observava, notando o quanto ela lutava para impedir que sua raiva a consumisse. Eu vou lidar com isso, disse ele. Como? Leila o desafiou, encontrando seu olhar. Isso aconteceu anos atrás. O que você pode fazer agora? John deu-lhe um leve sorriso, mas seus olhos carregavam uma determinação de aço. Mais do que você pensa. Nos dias seguintes, John começou a tomar medidas para expor as ações de Raymond. Usou suas conexões e influência para iniciar investigações sobre os contratos daquela época. Leila acompanhou seu progresso de perto, dividida entre o ceticismo e a esperança. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou durante um momento a sós. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu ele simplesmente. Leila não sabia o que pensar. Apesar de tudo, sentia que John realmente queria reparar os erros do passado. Mas também sabia que não seria suficiente para apagar as cicatrizes. A investigação sobre Raymond Carter começou como uma revisão silenciosa de antigos registros da empresa. O que inicialmente parecia uma diligência de rotina rapidamente chamou a atenção de figuras influentes da indústria. O nome de Carter começou a circular em reuniões privadas, e ficou claro que as pessoas temiam as consequências da revelação de seu passado sombrio. John sabia que revisitar velhos escândalos causaria problemas. Ele já havia enfrentado adversários poderosos antes, mas até ele ficou surpreso com a agressividade com que Raymond reagiu. Em poucos dias, John recebeu mensagens anônimas e telefonemas estranhos, avisos claros de que alguém queria enviar uma mensagem. Não foi difícil adivinhar quem. Leila, enquanto isso, sentia-se em conflito. Admirava a determinação de John em fazer o que era certo, mas temia que ele estivesse se arriscando por algo que ela há muito aceitara como uma parte trágica de seu passado. Você precisa fazer isso, John, disse ela uma noite enquanto revisavam documentos. Eu não preciso, mas quero, respondeu ele sem hesitação. Se eu puder consertar sequer parte do dano que causei, vale a pena. Leila sabia que não adiantava discutir. Algo havia mudado em John. Uma transformação que ela não podia ignorar. Ele não era o homem frio e distante que conhecera no início. Essa nova versão dele era movida por um senso de justiça que ela nunca esperou ver. Alguns dias depois, enquanto Leila organizava arquivos no escritório de John, notou algo incomum. Um envelope pardo sem remetente estava sobre a mesa dele. Não estava ali antes, e ninguém havia entrado no escritório desde que ela chegara. Curiosa, abriu o envelope e encontrou uma foto recente dela mesma. Junto com a foto, uma mensagem breve, mas ameaçadora: fique fora disso ou todos nós perdemos. Leila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ameaça era clara, e quem quer que a tivesse enviado sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela pegou a foto e foi direto a John, interrompendo sua reunião com os diretores da empresa. Precisamos conversar. Agora, disse ela firmemente, ignorando os olhares curiosos dos outros na sala. John dispensou os diretores e seguiu Leila até seu escritório. Assim que a porta se fechou, ela lhe mostrou o envelope e a foto. Isso foi deixado na sua mesa, disse ela, tentando manter a calma. John examinou o conteúdo, sua expressão tornando-se séria. Isso confirma o que eu temia, disse ele, jogando a foto sobre a mesa. Carter sabe que estamos chegando perto da verdade. E ele está tentando nos intimidar, acrescentou Leila. John, acho que deveríamos parar com isso. Não vale a pena. Ele olhou para ela, sua determinação inabalável. Vale a pena. Se alguém pensa que pode intimidar você ou me parar com ameaças, está subestimando o quanto isso importa. Leila queria insistir, mas sabia que John não recuaria. Havia uma teimosia nele que, embora frustrante, também era admirável. Enquanto John se aprofundava em sua investigação, Leila começou a notar algo estranho. Ele passava cada vez mais tempo no escritório, às vezes revisando documentos até tarde da noite.
Ela não conseguia entender como ele conseguia manter o foco, mas começou a perceber que ele parecia carregar um fardo mais pesado do que deixava transparecer. Uma noite, enquanto trabalhavam juntos, Leila quebrou o silêncio. Por que isso é tão importante para você, John? Ela perguntou, olhando para ele do outro lado da mesa. Não é apenas sobre consertar erros, é. John parou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. É sobre quem eu quero ser, Leila. Por tanto tempo, só me importei com números, com sucesso. Mas conhecer você me fez perceber que há mais na vida do que isso. Leila ficou quieta, absorvendo suas palavras. Havia algo genuíno em seu tom, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Ela perguntou suavemente. Talvez não para todos, mas para você, espero que sim. Dias depois, enquanto John trabalhava com seus advogados para reunir provas contra Carter, algo inesperado aconteceu. Ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Wick, disse uma voz grave do outro lado. Você está jogando um jogo perigoso. Afaste-se enquanto ainda pode. Carter. John reconheceu imediatamente a voz. Você tem muito a perder, John. Eu, por outro lado, já sei como ganhar. Não me faça mostrar do que sou capaz. John segurou o telefone com força, mantendo a voz firme. Não tenho medo de você, Carter. Tente o que quiser, mas vou levar isso até o fim. A ligação terminou abruptamente, mas John sabia que a ameaça era real. Carter não era o tipo de homem que blefava, e agora isso era mais do que apenas negócios. Naquela noite, enquanto ela revisava documentos uma última vez, encontrou algo que mudaria tudo. Era um contrato assinado por Carter detalhando não apenas os cortes financeiros, mas também um esquema maior para adquirir as ações da Reed Enterprises por uma fração de seu valor real. Ela correu para John com o contrato, suas mãos tremendo enquanto segurava o papel. Olhe para isto. Sua voz estava cheia de emoção. John examinou o contrato, seus olhos se estreitando enquanto lia. Isso é prova suficiente, disse ele finalmente. Podemos usar isso para expor tudo. Leila assentiu, mas o medo era evidente em sua expressão. E se ele tentar fazer algo com você, John? Ele já está nos ameaçando. John deu um leve sorriso, embora soubesse que a preocupação dela era válida. Não se preocupe comigo. Sempre soube que enfrentar pessoas como Carter traz riscos. Leila queria acreditar que ele estava preparado, mas no fundo, temia o que poderia acontecer. A tensão aumentava a cada dia que passava. As ameaças contra John e Leila deixavam claro que Raymond Carter estava disposto a tudo para proteger seus segredos. Enquanto John permanecia firme, Leila não conseguia esconder sua preocupação. O homem que a ajudara tanto agora arriscava tudo, e ela não sabia se conseguiria lidar com a ideia de perdê-lo. Uma tarde, enquanto revisavam os documentos finais em um pequeno escritório, um barulho alto veio do andar de baixo. Era o tipo de som que faz o coração disparar, como algo pesado caindo. John olhou para Leila, que parecia paralisada. Fique aqui, disse ele rapidamente, levantando-se para verificar o que estava acontecendo. John, não. Leila tentou detê-lo, mas ele já estava saindo da sala. Descendo as escadas, John encontrou a porta da frente escancarada, balançando ao vento. Papéis estavam espalhados pelo chão, e o espaço parecia ter sido revirado às pressas. Algo chamou sua atenção. No meio da sala, havia um bilhete preso a uma moldura de quadro quebrada. Este é o seu aviso. Para agora. John respirou fundo, tentando conter a raiva. Voltou para o escritório no andar de cima, onde Leila esperava. Foi o Carter? Ela perguntou assim que ele entrou. John entregou-lhe o bilhete sem dizer uma palavra. Leila leu e sentiu um nó no estômago. Estavam brincando com fogo, e Carter deixava claro que não hesitaria em escalar a situação. Isso tem que parar, John, Leila disse firmemente, embora sua voz carregasse uma nota de desespero. Não quero que você se machuque por causa disso. Leila, isso é apenas sobre você. É sobre todas as pessoas que Carter machucou. O olhar de John fixou-se no dela, seus olhos cheios de determinação. Não posso deixar esse homem impune. Ela sabia que discutir era inútil. John havia-se decidido, e nada o deteria. No entanto, o medo do que poderia acontecer com ele a roía por dentro. Naquela noite, Leila ficou na mansão de John. Ele insistira que era mais seguro para ela permanecer ali até que a situação fosse resolvida. Mas a segurança da casa não era suficiente para acalmar seus pensamentos. Enquanto John trabalhava em documentos no andar de baixo, Leila vagueava pela sala de estar. Suas mãos tremiam e seu peito parecia pesado. Ela não podia mais negar.
Estava-se pegando a ele de uma forma que não esperava. John não era apenas um empregador ou alguém que a ajudava a reconstruir sua vida. Estava se tornando algo mais. Determinada a confrontar seus sentimentos, desceu e encontrou John sentado em uma poltrona com seu laptop. Ele estava tão concentrado que não a notou até ela falar. Você não pode carregar isso sozinho, John. Ele ergueu os olhos, surpreso com o tom de sua voz. Não estou sozinho. Tenho você. As palavras eram simples, mas atingiram Leila como uma onda. Ela se aproximou e sentou-se na poltrona ao lado da dele. E se algo acontecer com você? Sua voz estava mais baixa do que ela pretendia. John ficou em silêncio por um momento antes de responder. Nada vai acontecer. Eu prometo. Leila queria acreditar nele, mas sabia que promessas como essa eram difíceis de cumprir. Ela suspirou, inclinando-se ligeiramente para frente. John, não sei como chegamos aqui, mas sinto que estamos conectados de uma forma que não consigo explicar. John olhou para ela, sua expressão suavizando. Ele fechou o laptop e o colocou de lado. Eu também sinto, e por mais que tente entender, a verdade é que não importa como ou porquê. O que importa é que está acontecendo. Leila sentiu uma onda de emoção enquanto ele falava. Por um momento, o peso das ameaças e problemas desapareceu, deixando apenas a conexão entre eles. John pegou a mão dela, e ela permitiu. Leila, não sei aonde isso vai levar, mas quero que saiba que me importo com você mais do que já me importei com qualquer outra pessoa. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Eu também me importo com você, John. Por um momento, ficaram em silêncio, de mãos dadas. Era como se o mundo exterior existisse. No dia seguinte, John recebeu uma ligação de um importante contato jurídico. As provas contra Carter estavam completas e prontas para serem apresentadas em tribunal. John sabia que isso seria um golpe devastador para Carter, mas também significava que o confronto final estava próximo. Temos o que precisamos, John disse a Leila depois de desligar o telefone. Carter será exposto, e não há nada que ele possa fazer para impedir. Leila sentiu uma mistura de alívio e preocupação. O que acontece agora? Agora entrego isso às autoridades. Ele deu a ela um leve sorriso. Mas Carter não vai cair sem lutar. Precisamos estar preparados. Leila assentiu, embora não tivesse certeza de como poderiam se preparar para algo tão imprevisível. Sabia que Carter era perigoso, mas confiava na determinação de John. Naquela noite, enquanto John se preparava para entregar as provas, um carro parou em frente à mansão. A campainha tocou, e um segurança anunciou um visitante inesperado. John foi até a porta e encontrou um homem de terno caro. Reconheceu o rosto imediatamente. Era um dos advogados de Carter. Wick, Carter me pediu para entregar uma mensagem pessoal. O homem entregou-lhe o envelope e saiu sem dizer mais nada. John abriu o envelope ali mesmo. Dentro havia uma única frase: se você prosseguir, destruirá mais do que pensa. John apertou o papel com força, seu rosto não traindo emoção. Sabia que Carter estava tentando intimidá-lo novamente, mas desta vez ele não recuaria. Voltando para dentro, encontrou Leila esperando ansiosamente na sala de estar. O que era? Ela perguntou. Outra ameaça, disse ele, balançando a cabeça enquanto colocava o bilhete sobre a mesa. Mas agora é tarde demais para ele. Leila não respondeu, mas sentiu o peso da situação pressionando-a. Sabia que o confronto com Carter era iminente, e depois disso, nada seria o mesmo. A tensão na mansão de John era quase insuportável. O confronto final com Carter estava se aproximando, e enquanto John estava resoluto em ir até o fim, Leila não conseguia afastar a sensação de que algo ruim estava para acontecer. Na manhã seguinte, John se preparou para entregar os documentos ao promotor distrital. Era um momento decisivo, e ele sabia que não podia mais adiar. Leila o observava à distância, com o estômago revirado. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Ela perguntou, sua voz pesada de preocupação. Não temos outra escolha, Leila, John respondeu, ajeitando o paletó. Carter já nos mostrou do que é capaz. Quanto mais esperarmos, mais perigoso ele se torna. Leila queria discutir, mas sabia que ele estava certo. Ainda assim, o medo do que poderia acontecer com ele era quase paralisante. Apenas tome cuidado, por favor, sua voz quase falhou, mas ela sustentou o olhar dele. John deu-lhe um pequeno sorriso, tentando tranquilizá-la. Eu prometo. Algumas horas depois, enquanto John se dirigia ao escritório do promotor distrital, Leila ficou na mansão, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Tentou se distrair, mas seus pensamentos voltavam constantemente para John e o risco que ele estava correndo. Então, o inesperado aconteceu.
o som de pneus cantando na entrada da mansão chamou sua atenção. Antes que pudesse reagir, homens invadiram a propriedade. Leila tentou correr, mas foi encurralada antes que pudesse alcançar a porta dos fundos. Onde está Wick? Um dos homens exigiu, agarrando-a com força. Eu não sei, ela respondeu. O homem não para. E seu convencido, mas em vez de pressioná-la mais, deu uma ordem rápida aos outros. Levem-na. Ele aparecerá por ela. Leila foi forçada a entrar em uma van preta e levada embora. John estava terminando sua reunião com o promotor distrital quando recebeu a ligação que mudou tudo. A voz do outro lado era fria e ameaçadora. Wick, pegamos sua garota. Se quiser vê-la novamente, você vai largar tudo sobre esses documentos. O sangue de John ferveu, mas ele manteve a compostura. Onde ela está? Você não está em posição de fazer perguntas, disse a voz com uma leve risada. Ligarei de volta com instruções. Não tente nada estúpido. A linha ficou muda antes que John pudesse responder. Ele apertou o telefone com tanta força que quase o esmagou. Sabia que Carter estava por trás disso e não havia tempo a perder. Enquanto Leila era mantida em um armazém abandonado, tentava manter a calma. Sabia que John viria por ela. Olhou ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse ajudá-la a escapar, mas os homens que aguardavam não lhe deram aberturas. Ainda assim, sua mente trabalhava freneticamente. Se não conseguisse encontrar uma saída, teria que ganhar tempo até John chegar. Enquanto isso, John mobilizou todas as conexões que tinha. Rastreou a última localização da van e encontrou pistas que o levaram ao armazém onde Leila estava sendo mantida. Mas em vez de envolver a polícia, decidiu ir sozinho. Sabia que Carter não hesitaria em machucar Leila se sentisse encurralado. Quando chegou, John analisou cuidadosamente a área antes de fazer seu movimento. Avistou dois homens na entrada. Usando sua experiência em situações de alta pressão, conseguiu se aproximar sem ser notado. Dentro do armazém, Leila ouviu passos e ficou alerta. Um dos homens saiu para verificar o barulho, mas não voltou. Ela sabia que algo estava acontecendo. Então a porta se abriu e John entrou, seus olhos fixos nela. John, ela exclamou, uma mistura de alívio e medo em sua voz. Está tudo bem, vou tirar você daqui, disse ele, sua voz calma, mas determinada. Antes que pudessem sair, Carter apareceu, flanqueado por mais dois homens. Wick, você realmente não sabe quando desistir, não é? Carter disse com um sorriso cínico. Deixa ir, Carter. Isso acaba agora, disse John, mantendo-se firme apesar de estar em desvantagem numérica. Carter riu, mas antes que pudesse responder, Leila aproveitou o momento. Empurrou uma pilha de caixotes próxima, causando uma distração. John usou a oportunidade para libertar Leila, pegando sua mão e levando-a para fora antes que mais reforços chegassem. De volta à mansão, Leila estava abalada, mas aliviada. John, no entanto, parecia mais focado do que nunca. Acabou? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Ainda não, John respondeu, olhando para a distância. Mas Carter perdeu. Agora temos tudo o que precisamos para garantir que ele não possa machucar mais ninguém. Leila olhou para ele, uma mistura de gratidão e algo mais profundo em sua expressão. John, obrigada por não desistir de mim. Ele se virou para ela, seus olhos revelando uma rara vulnerabilidade. Eu nunca desistiria de você, Leila. Sem pensar, ela o abraçou e ele a envolveu em seus braços. Por um momento, nada mais importava além do fato de estarem juntos e seguros. A notícia do confronto entre John e Raymond Carter se espalhou rapidamente nos círculos empresariais. Embora Carter ainda não tivesse sido formalmente acusado, a exposição de seus esquemas estava começando a abalar sua influência. Os documentos e provas que John havia reunido estavam agora nas mãos das autoridades, e o promotor estava confiante de que Carter em breve enfrentaria as consequências de seus atos. Na mansão de John, Leila tentava se ajustar à sua nova realidade. Embora estivesse mais segura agora, o peso emocional dos eventos recentes ainda pairava. Toda vez que pensava no que poderia ter acontecido, sentia um aperto no peito. Mas John estava sempre por perto, certificando-se de que ela soubesse que não estava sozinha. Você deveria descansar um pouco, disse ele uma noite, encontrando-a debruçada sobre contratos e relatórios. Não consigo. Leila suspirou, esfregando as têmporas. Parece que sempre há algo para fazer, algo inacabado. John se aproximou e colocou uma xícara de chá quente em sua mesa. Você não precisa carregar isso sozinha, Leila. Estou aqui. Ela olhou para ele e, por um momento, permitiu-se relaxar. Obrigada, John, por tudo.
No dia seguinte, o advogado de John trouxe uma atualização importante. Carter tentara usar sua influência para atrasar o caso, mas as provas contra ele eram esmagadoras. Sua rede de aliados começava a ruir, e ele estava cada vez mais encurralado. Ele tentará fugir antes que tudo venha à tona, alertou o advogado. Precisamos garantir que ele não desapareça antes do julgamento. John assentiu, sabendo que o fim do jogo estava próximo. Ele já havia lidado com figuras poderosas antes, mas nunca com alguém tão implacável quanto Carter. Enquanto isso, Leila decidiu visitar o abrigo onde ficara antes de conhecer John. Sentia a necessidade de se reconectar com aquela parte de sua vida, mesmo que fosse doloroso. No abrigo, encontrou rostos familiares e histórias que a lembraram porque queria reconstruir sua vida. Uma jovem chamada Mia se aproximou dela, segurando um cobertor esfarrapado. Você é a Leila, certo? Mia perguntou, seus olhos brilhantes. Ouvi os outros falando sobre você, como você saiu daqui e mudou tudo. Leila sorriu, tocada pelas palavras. Sim, Mia, mas ainda estou tentando mudar. A conversa com Mia reacendeu algo em Leila. Percebeu que sua jornada não era apenas sobre recomeçar sua vida, mas também sobre ajudar outros que estavam onde ela já estivera. De volta à mansão, Leila compartilhou sua ideia com John. Queria criar um abrigo para pessoas em situação de rua. Sei que é ambicioso, mas acho que pode funcionar, explicou ela com entusiasmo. Eu poderia administrar. Eu vivi isso e sei do que essas pessoas precisam. John ouviu atentamente, admirando sua paixão e determinação. Acho que é uma ideia incrível, disse ele, sorrindo. E vou garantir que você tenha todos os recursos de que precisa. Leila ficou surpresa com o apoio imediato dele, mas também profundamente grata. Sabia que, com John ao seu lado, o projeto tinha uma chance real de sucesso. Enquanto os preparativos para o abrigo começavam, John recebeu uma mensagem do promotor. Carter havia sido oficialmente acusado, e sua prisão era iminente. O alívio foi imediato, mas John sabia que a batalha não havia terminado. Carter era um homem perigoso, e mesmo detrás das grades, poderia tentar retaliar. Naquela noite, John e Leila sentaram-se no jardim, conversando sobre o futuro. A brisa era leve, e o som das árvores balançando criava uma atmosfera quase mágica. O que você vai fazer agora que acabou? Leila perguntou, olhando para ele. John ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta dela. Acho que vou começar a viver de verdade, disse ele com uma pequena risada. Passei tanto tempo focado em números, negócios e lucros que esqueci como é aproveitar a vida. Leila sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. E você? Ele perguntou, devolvendo a pergunta a ela. O que vem a seguir? Ela respirou fundo, contemplando as estrelas. Quero me concentrar no abrigo, mas também quero encontrar meu lugar. Ela fez uma pausa e olhou para ele. E acho que esse lugar inclui você. O coração de John disparou. Sabia que havia algo especial entre eles, mas ouvir isso de Leila confirmou tudo o que ele vinha sentindo. Leila, você é a melhor coisa que já me aconteceu, disse ele, pegando a mão dela. Quero estar ao seu lado, não importa o que venha pela frente. Ela sorriu, seus olhos cheios de emoção. O medo e a incerteza que carregara por tanto tempo começaram a desaparecer. Pela primeira vez em anos, sentiu que poderia ter um futuro real, construído com alguém que realmente se importava. Algumas semanas depois, o abrigo foi oficialmente inaugurado. A inauguração foi um sucesso. Jornalistas, doadores e autoridades locais visitaram as instalações, admirando o trabalho que Leila e John haviam realizado juntos. Para Leila, foi um marco significativo, não apenas por ajudar tantas pessoas, mas também como um símbolo de superação de seu próprio passado. John permaneceu ao lado dela durante todo o evento, observando enquanto ela falava apaixonadamente sobre o projeto e a importância de dar às pessoas uma segunda chance. Ele sabia que Leila havia encontrado seu propósito, o que apenas reforçava o quão especial ela realmente era. Você está incrível hoje, John sussurrou quando ela terminou de falar com um repórter. Obrigada, Leila disse com um sorriso, seus olhos brilhando com mais do que gratidão. Era felicidade genuína, algo que ela não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, enquanto o abrigo iniciava suas operações, Leila e John finalmente experimentaram um pouco de paz. O caso contra Carter avançou e, com as provas esmagadoras que John forneceu, as autoridades congelaram os bens de Carter e iniciaram uma investigação detalhada sobre seus outros negócios. Apenas alguns dias depois, Carter foi preso. Marcava o fim do império de Raymond Carter. Mesmo assim, John sabia que sua batalha com Carter não era apenas sobre justiça. Era também sobre proteger Leila. Queria garantir que nada ameaçasse suas vidas novamente.
Ele não pode mais nos alcançar, certo? Leila perguntou uma noite enquanto caminhavam pelo jardim da mansão. Não, John disse, pegando a mão dela. Ele não tem mais poder nenhum, e mesmo que tentasse, não estamos mais sozinhos. Leila olhou para ele, sentindo a sinceridade em suas palavras. Pela primeira vez, acreditou que estavam seguros. Com o tempo, o relacionamento de Leila e John se fortaleceu ainda mais. Compartilhavam uma conexão profunda, algo que ia além das circunstâncias que os uniram. Leila, que antes via John como um homem frio e distante, agora via alguém que havia encontrado um propósito ao seu lado. Um dia, Leila sentou-se no jardim, segurando uma xícara de chá, enquanto admirava o horizonte. Desde a inauguração do abrigo, sua vida finalmente parecia estar entrando nos eixos. Trabalhava duro para administrar o projeto, mas sempre encontrava tempo para momentos de paz como este. John apareceu na porta, observando-a à distância por um momento antes de se aproximar. Ele não usava o paletó, e sua camisa branca estava com as mangas arregaçadas, dando-lhe uma aparência mais relaxada do que o normal. No que está pensando? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Leila sorriu suavemente, seus olhos ainda no céu. Em como a vida mudou nos últimos meses. Tudo parece tão surreal. John a observou em silêncio por um momento antes de pegar sua mão. Mudou para melhor, e você é a razão disso. Leila virou-se para ele, surpresa com a honestidade em sua voz. Eu? Acho que foi você quem fez tudo acontecer. Não, disse ele, balançando a cabeça. Você trouxe luz para a minha vida, Leila. Antes de você, tudo o que eu via eram números, contratos e negócios. Você me mostrou o que realmente importa. O coração de Leila disparou. John raramente expressava seus sentimentos dessa forma, e ouvir aquelas palavras a fez-se sentir verdadeiramente especial. John, ela começou, mas ele a interrompeu, inclinando-se para mais perto. Você não precisa dizer nada, disse ele com um sorriso antes de beijá-la suavemente. O beijo foi gentil, mas intenso, como se estivessem tentando comunicar tudo o que sentiam sem palavras. Quando se afastaram, Leila encostou a testa na dele e sorriu. Você tem um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo. Talvez você seja, respondeu ele, olhando em seus olhos. Os dias que se seguiram foram repletos de momentos semelhantes. John fazia questão de reservar tempo para Leila, seja ajudando no abrigo ou planejando pequenas surpresas. Em um fim de semana, ele a levou para uma viagem ao campo, onde alugaram uma cabana isolada cercada por montanhas e rios. Na primeira noite, enquanto estavam sentados perto de uma fogueira do lado de fora da cabana, John a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Você sabia que eu nunca fui tão feliz, ele disse suavemente. Leila virou-se para encará-lo. Sério? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Sério. Você trouxe algo para a minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Ela riu levemente, mas a emoção em seus olhos mostrava o quanto as palavras dele significavam para ela. Você me trouxe algo também. Paz. Eles se beijaram novamente e, naquela noite, sob as estrelas, conversaram sobre seus sonhos, medos e o futuro que esperavam construir juntos. Alguns meses depois, John decidiu que era hora de tornar o relacionamento deles ainda mais especial. Ele planejou uma noite romântica no mesmo restaurante à beira do lago onde tiveram seu primeiro jantar juntos. Mas desta vez, ele tinha algo muito maior em mente. Leila ficou surpresa quando John apareceu com flores e a levou ao restaurante. O local estava lindamente decorado, com velas e luzes suaves refletindo no lago. O jantar foi perfeito, mas ela notou que John parecia nervoso, o que não era comum nele. Quando terminaram a sobremesa, ele se levantou e pegou delicadamente a mão dela. Leila, há algo que preciso dizer, ele começou. Ela olhou para ele, curiosa, enquanto ele tirava uma pequena caixa do bolso. Nos últimos meses, você me mostrou o que realmente significa viver. Com você, tudo parece mais leve, mais simples e mais feliz. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de diamante. Leila leu, quer ser minha namorada? Ela ficou sem palavras por um momento antes de abrir um largo sorriso. Claro que sim, John. Ele colocou o anel em seu dedo, e eles se beijaram sob os aplausos dos outros clientes do restaurante. Naquele momento, Leila sentiu que sua vida estava completa. O relacionamento deles floresceu ainda mais. Compartilhavam momentos simples e alegres, como cozinhar juntos na cozinha da mansão ou assistir a filmes no sofá. Leila adorava como John parecia diferente quando estavam sozinhos, mais relaxado, mais humano. Ele, por sua vez, adorava como ela o fazia rir, algo que ele raramente fazia antes. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Leila tentou ensinar a John uma receita que aprendera no abrigo.
John, desajeitado como sempre na cozinha, acabou derramando farinha por todo o balcão e acidentalmente no cabelo de Leila. John, ela exclamou, fingindo estar chateada. Desculpe. Ele riu, mas quando a viu coberta de farinha, não conseguiu se conter e riu ainda mais. Ela pegou um punhado de farinha e jogou nele, e em poucos minutos, ambos estavam rindo e tentando limpar a bagunça. Foi um momento simples, mas cheio de amor e companheirismo. Alguns meses depois, John decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele planejou uma viagem a uma praia isolada, onde pretendia pedi-la em casamento. O momento foi cuidadosamente pensado. Um jantar à beira-mar ao pôr do sol, apenas os dois, com o som das ondas ao fundo. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, John segurou a mão de Leila e olhou em seus olhos. Leila, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e ajoelhou-se na areia. Você me mostrou o que significa amar e ser amado. Não consigo imaginar minha vida sem você. Quer casar comigo? Leila levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo. Sim, John, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou enquanto o sol desaparecia no mar. Foi um momento perfeito, cheio de amor e promessas para o futuro. Pouco depois, começaram a planejar o casamento. Decidiram por algo simples, mas significativo. A cerimônia foi realizada no abrigo, com seus residentes e funcionários como convidados. Para Leila, parecia certo. O abrigo simbolizava novos começos para tantos, inclusive para ela. No dia do casamento, John não conseguiu esconder a emoção ao ver Leila caminhar pelo corredor em um vestido branco simples, mas elegante. Ela estava radiante, e ele sabia que nunca tinha visto ninguém tão bonita. Você está incrível, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. E você está prestes a se tornar meu marido, ela respondeu com um sorriso. Seus votos foram sinceros, cheios de amor e gratidão. Quando disseram sim, os aplausos encheram a sala, e o beijo que compartilharam marcou o início de um novo capítulo em suas vidas. Meses após o casamento, enquanto trabalhavam nos planos de expansão do abrigo, Leila começou a notar algumas mudanças. Sentia-se mais cansada do que o normal e começou a suspeitar que algo estava diferente. Depois de fazer um teste de gravidez, suas suspeitas foram confirmadas. Ela estava grávida. Planejou uma maneira especial de compartilhar a notícia com John. Naquela noite, durante o jantar, entregou-lhe uma pequena caixa com um bilhete dentro. John abriu e leu as palavras: mal posso esperar para você conhecer nosso bebê. Ele piscou algumas vezes, confuso, antes de perceber o que significava. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para Leila. Você está grávida? Ele perguntou, sua voz cheia de emoção. Ela assentiu, sorrindo. Sim, John, vamos ter um bebê. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou para um abraço apertado. Isso é incrível. Ele a beijou várias vezes, ainda processando a notícia. Você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo. Leila riu, suas próprias emoções transbordando. Você está pronto para isso? Com você ao meu lado, estou pronto para qualquer coisa. Naquela noite, conversaram sobre o futuro, imaginando como seria criar um filho juntos. John não conseguia parar de sorrir, e Leila sentiu, pela primeira vez, que tudo em sua vida estava exatamente como deveria estar. Enquanto John e Leila se abraçavam naquela noite, sentados no sofá da mansão, ambos sabiam que haviam superado muitos desafios para chegar àquele ponto. O passado não os assombrava mais, e o futuro estava cheio de esperança e promessas. Leila descansou a cabeça no peito de John, ouvindo o ritmo de seu coração. Acho que finalmente encontramos nosso lugar, John. Ele sorriu e beijou o topo da cabeça dela. Sim, Leila, e este é apenas o começo. No conforto daquele momento, ambos sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. O que você achou das ações de John em relação a Leila? Compartilhe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais contos emocionantes clicando aqui na tela final.